mine. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like... Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. Vamos começar mais uma vez o culto ao Senhor e vamos começar em oração. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, meu Deus, por podermos estar aqui reunidos no Teu santo nome, meu Deus. Obrigado pelo Teu cuidado, pelas providências, pelo Teu grande amor e principalmente pela salvação que o Senhor nos concedeu. Abençoa, meu Deus, esse momento, seja um momento abençoado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, meu Deus. Seja um local onde nós venhamos louvar e engrandecer o Seu santo nome, meu Deus. Que tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do Seu santo nome. Abençoa a palavra, que seja uma palavra que venha diretamente do trono de Deus, meu Deus. Usa o Teu servo nesse momento, prepara os nossos corações, que nós estejamos aqui prontos para ouvir a Tua palavra, para também meditar e colocar em prática. Continua, Senhor, conosco, nos abençoando e nos protegendo. Em nome do Santo Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Tito 3 ao 11. Mais um conselho, irmão, de Paulo à igreja. Recomende aos irmãos que rejeita as orações, as ordens dos governos e das autoridades, que sejam obedientes, sejam prontos a fazer tudo o que é bom. Aconselho que não fale mal de ninguém, mas que seja calmo, pacífico e trate todos com educação. Pois, antigamente, nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus, éramos escravos das paixões, dos prazeres, de todo tipo, que passávamos as nossas vidas no meio da malícia e da inveja. Outros tinham ódio de nós, e nos tenhamos ódios dele. Porém, quando Deus, nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos levou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-os de uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E o fez para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebemos a vida eterna e esperamos. Esse assinamento é verdadeiro. Quero que você, Tito, insista nesses assuntos para que creia que Deus se interesse em usar o seu tempo fazendo o bem. Isso é bom e útil para todos. Mas evite discussões tolas, longas, liste nome de antepassado. As brigas, os debates a respeito da lei, do judeu e dessas coisas inúteis e sem valor. Se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe, irmão, essa pessoa ou 2 vezes, mais 2 vezes disso, não tenho nada mais com ela. Pois você sabe que uma pessoa como está abandonado completamente, o evangelho e os seus pecados provam que ela está errada. Amém, meu irmão? Irmão, esse é um conselho de Paulo, dando à igreja, e como foi mencionado aqui desde o início, começou pelo irmão Edmar, aprendemos a ouvir, irmão, a palavra de Deus, dos conselhos maravilhosos que Tiago estava expressando à igreja, né?
Depois veio o pastor Elia e mastigou de novo. Depois o pastor Robson veio e passou outra mensagem reforçando. Depois o Alexandre ontem, de manhã também, falando sobre a língua. E o pastor falando sobre a maturidade. A gente só pode ser maduro, irmão, com vida de oração. Sem a palavra de Deus, a gente não consegue, irmão, nos amadurecer. Até vir aqui, irmão, talvez você esteja cheio, mas às vezes você sai vazio depois. Porque, irmão, continuamente a palavra precisa, irmão, ela está contínua na tua vida, na vida dos teus filhos. E vejamos, irmão, porque quando você olha que as crianças estão lá fora, como vai ser a geração dos teus filhos, irmão? Se os nossos cuidados, irmão, não tem prioridade para o reino, estarmos com os nossos filhos, irmão, ao nosso lado, eu sei que tem hora que é difícil, mas devemos sempre, irmão, como o Paulo nos aconselha aqui, irmão, estar na casa do Senhor, irmão. Então, para isso, irmão, a gente precisa resgatar isso, irmão. Senão a próxima geração, ela não tem mais, irmão, utilidade. Infelizmente, irmão. Então, nós precisamos cuidar, irmão, dos nossos filhos. O máximo de exemplo que a gente tiver sobre a casa do Senhor, para que os nossos filhos não só vejam nós falando, mas ele perceba que nós estamos alienados ao caminho do Senhor. Irmãos, hoje pela manhã, antes de vir para cá, já estava meditando a palavra do Senhor e lendo o texto de Hebreus, capítulo 11, ele fala sobre Enoque. Eu queria só compartilhar antes de começar, né, o período de louvor com músicas, com cânticos ao Senhor. Hebreus 11, de 5 a 6, diz: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, porque antes da sua trasladação ele tinha testemunho de que agradava a Deus. E a pergunta que eu quero deixar para cada um de nós é: você já se perguntou se você está agradando a Deus? Porque nós falamos aqui várias vezes, né? Nosso desejo é de agradar ao Senhor, nosso desejo é de viver em santidade, o Senhor nos ajude, mas será que nós já paramos para nos perguntar se nós estamos vivendo uma vida que agrada a Deus? Assim como Enoque viveu, né? Em 2 momentos na Bíblia ele é citado e o que se sabe é que realmente ele andava com Deus. Que esse seja o nosso desejo, irmãos, como cristãos realmente maduros na fé, né? De não só ouvirmos, né? Como já temos escutado, né? Minha mãe falou ontem assim: Adriana, quanta coisa boa nós temos ouvido aqui. O que será que nós vamos, né, dar conta, conseguir praticar, colocar tudo em prática? Ou por que será que nós não conseguimos colocar tudo em prática nas nossas vidas? Né, precisamos parar, precisamos refletir, né, e ponderar, né, cada um sobre o seu coração. Não sobre o outro irmão, né, aquele que não está aqui às vezes, ou que veio, que você acha que a mensagem era para ele, não. Cada um de nós, né, que possamos ouvir a palavra do Senhor, guardar no nosso coração para não pecar contra Ele, mas também, irmãos, fazermos profundas reflexões, né, individuais sobre aquilo que o Senhor realmente quer tratar individualmente na nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar o nosso Deus, porque nós queremos, assim como Enoque, também andar com Ele, sermos achados pelo Senhor, né, sermos vistos aqui neste mundo como pessoas que buscam viver a sua vontade, que agradam e o glorificam, né, em tudo que fazem, em tudo que falam, tudo que pensam. Eu te busco, Senhor. Eu te busco, te procuro, Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor,
eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Possamos declarar: Senhor, reina em mim, sobre o meu pensar, sobre o meu falar, sobre todas as atitudes que eu venha a tomar, que o Senhor realmente seja o centro da minha vida. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no
Mais uma vez, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Nosso hino oficial, Colisão. Sai daqui, você vai sair com essa letra na sua memória, né? Decoradinha. Que o Senhor nos ajude a sermos o oposto do que o mundo é. Preciso ser o oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos. Resistir o mal até o fim. Numa hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes. Evitar as más conversações. Me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, pagar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de anunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra mim. Preciso ser o oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos. Resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes. Evitar as más conversações. Me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Pra se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de anunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Amém. Gostaria de chamar o Pio, bem aqui. Vem aqui, Pio. E orasse pelo pastor, pela mensagem. Louvar a Deus pela vida do pastor. E que essa mensagem, irmão, realmente toque os nossos corações. Que o nosso coração esteja realmente sedento dessa palavra. Não tinha outra pessoa melhor para passar essa mensagem. Aprendendo a ser paciente. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado por estar aqui para poder te louvar e agradecer, Pai, por cada momento desse que é muito útil. Obrigado.
obrigado, Senhor, pelo livramento que o Senhor tem dado aqui, Senhor, para muitos, principalmente para o pastor, para o filho dele aqui, Pai. Oh, muito obrigado, Senhor, muito obrigado mesmo por esse livramento. O Senhor deu a ele sabedoria, tranquilidade para que ele pudesse ficar sobre a sua orientação, Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Fique conosco, Pai, no restante desse dia, Pai, venha nos abençoar cada um. Pai, venha dar o entendimento da Tua palavra, Pai, nesse momento, Pai. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, bom dia. Fui atrás do Arthur. Dá para ir atrás do cachorro, não. Irmãos, eu quero só ler o nosso percurso nesse retiro. Não vou comentar as mensagens, apenas citar os temas que foram tratados. O Edilmar falou sobre dificuldades, seguido da pergunta: prosseguir ou retroceder? Pela maturidade, nós não podemos desistir. A segunda mensagem tratou da maturidade relacionada ao ouvir, ao falar e ao sentir. Então, mais uma vez, a maturidade, ela toca áreas internas da nossa vida. Não se trata apenas de questões externas. O que você recebe, o que você filtra, o que você compartilha em seguida. Depois foi falado sobre maturidade no aspecto e diante da realidade de uma igreja em conflitos. E ali foram colocados pontos e princípios essenciais para que os conflitos não se perpetuem e nem minem as estruturas da igreja. Foi falado também sobre o modelo de maturidade cristã relacionado ao coração transformado que leva a uma língua transformada. É um dos principais órgãos e um dos mais poderosos que nós temos é a nossa língua. Um poder incrível para construir, para edificar, mas ao mesmo tempo um poder incrível para destruir. E novamente, naquela mensagem foi tratado sobre princípios para cuidarmos da nossa língua, do uso das nossas palavras. Ontem à noite tratamos de um tema muito peculiar, que era um problema já na época da igreja do primeiro século, que era a relação entre ricos e pobres, no contexto da igreja, nas reuniões da igreja. Uma sociedade que tinha de generais a escravos. E a igreja deveria ser justa no tratamento com as pessoas. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre um elemento essencial para tempos difíceis, que é a paciência. O nosso mundo, os tempos que a gente vive são extremamente difíceis com relação a essa virtude cristã. E a gente tem que tomar cuidado quando pensamos em paciência, porque nós temos dois extremos. Nós temos aquela pessoa que é sempre precipitada, não tem tempo para discernir, para refletir, para fazer uma leitura do momento, da ocasião, ou como Paulo diz, para discernir os tempos. E quando o nosso coração não tem tempo para meditar, a nossa língua toma as rédeas. Sem reflexão, sem autoexame, sem sabedoria, sem ponderação, e ela age. Então é necessário que nós venhamos a dar tempo ao nosso coração para assimilar, para absorver as coisas. Lembram de Maria? Maria viu chegar
Isabel em sua casa, Isabel disse, olha, o que está acontecendo contigo é algo do alto. Deus está enviando o Salvador, o que há no teu ventre é um fruto santo. Ela não dizia uma palavra, o texto fala assim, ó, e Maria guardava todas essas coisas no coração. Aquilo ali é o meditar, é o ponderar, é o analisar. Então, irmãos, a realidade nunca é crua como nós imaginamos. Sempre há um recado divino para nós, em cada experiência. Em cada experiência. Há um recado e é necessário que tenhamos essa calma para discernir e para refletir. Eu queria compartilhar isso aqui, porque é algo muito peculiar dos nossos dias. Estamos vivendo em um dos momentos mais estressantes da história humana. A correria, o excesso de trabalho e o descuido consigo mesmo têm gerado pessoas impacientes e explosivas no lar, no trabalho e na igreja. Já uma advertência, irmãos, que eu faço para mim e para cada um dos irmãos. Vamos respeitar os limites do nosso corpo, os limites da nossa mente, os limites do nosso sono. A gente tem tido dificuldades em respeitar limites, até Deus colocou limite quando separou um dia para o descanso. Ele estava dizendo para a gente o seguinte, vocês não são máquinas. A máquina quebra, a gente adoece. Então, parece que nós ultrapassamos aquela era em que as doenças nos acometiam e nós começamos a produzir nossas próprias doenças. Porque ultrapassamos o nosso limite. Trabalhamos, às vezes, além do necessário. Corremos demais, não temos tempo para o outro, para Deus e para nós. Não temos tempo para a obra do Senhor. E o mundo não está preocupado com o seu bem-estar. O mundo está preocupado em absorver o conteúdo que você tem, em termos de mão de obra, de trabalho. Mas não há uma preocupação genuína do mundo, do mercado e das pessoas com o seu estado. E a nossa sociedade, a gente vê às vezes no trânsito. Alguém triscou no carro do outro, eles já descem para se agredir. Já descem para se agredir. Então há uma pressão muito grande do mundo sobre nós. E às vezes, irmãos, nós somos assim pacientes com os nossos irmãos, intolerantes, com a mínima falha, com a mínima diferença de ideias, nós alteramos o nosso tom. E eu sei que Deus ele separou esse tempo para nós no retiro para nos tratar, porque nós não somos perfeitos nessa área. Coloquei aqui, como ser maduro em um mundo tão agitado? Como permanecer sereno diante de tantas situações estressantes? Como ser bênção na igreja de Cristo por meio da paciência? Então pode ter certeza que você pode ser uma bênção muito grande na vida de seus irmãos. Com esta virtude que está lá na lista do fruto do Espírito Santo. Quando o texto lá fala sobre longanimidade, é aquela pessoa que se demora a irar. Ela demora a perder a paciência. Ela demora. Então ela sabe suportar, ela sabe aturar. Ela sabe viver sob tensão porque ela está controlando, como diz a música, os seus impulsos. E aí na mesma lista do fruto do Espírito Santo, nós encontramos lá domínio próprio. Domínio próprio. A nossa carne sempre vai querer reagir. O nosso orgulho nunca vai querer ficar por baixo, ou ter a penúltima palavra. Nunca. Cansei de ver casamentos se desfazerem por falta de paciência e excesso de precipitação. Cansei de ver. Então, eu acho que a nossa igreja precisa disso. Que
um irmão e outro que está angustiado, que está impaciente, que ele encontre em nós essa calmaria. Na nossa forma de acolhê-lo, de aconselhá-lo, nós, irmãos, precisamos dessa paciência. Precisamos dar e às vezes nós precisamos receber. Todos nós. Então a gente vai aqui caminhar pelo nosso texto. Tiago, capítulo 5. Vamos deixar a nossa Bíblia marcada nessa passagem. Tiago 5, a partir do verso 7. E a gente percebe como esse irmão de Jesus, ele é cuidadoso com esses detalhes. Irmãos, o que eu sempre dizia em encontros de casais, o que, por exemplo, destrói um casamento não são os grandes atos, são aqueles pequenos erros que se repetem. São bichos papões do relacionamento, do casamento e também da comunhão da igreja. São aquelas pequenas falhas que, por serem consideradas inofensivas ou muito pequenas, elas vão minando, vão destruindo, vão corrompendo. Elas são silenciosas, elas às vezes passam desapercebidas porque elas não chamam tanto atenção. Mas elas é que causam a erosão no seio da igreja. Então, Tiago 5, a partir do verso 7, diz assim: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Chamamos de felizes os que suportaram aflições. Ouvistes sobre a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Renan, pode limpar meus óculos aí, Essa camisa aqui não serve, ela mancha mais ainda. Obrigado, meu irmão. Então, irmãos, olhem só esse texto. Olhem só esse texto. Se você se perguntasse, eu sou uma pessoa paciente, eu sou caracterizado por isso, e eu não falo dos dias bons, não, eu falo dos dias que você é testado. E dá errado uma coisa de manhã, e dá errado uma coisa lá no trabalho, e chega em casa, tem outra coisa errada. Nós somos caracterizados pela paciência. De você sentar um pouco, você refletir, você pensar, e aí você tomar uma atitude. A gente tem nesse texto algumas diretrizes para uma vida de paciência. A primeira delas, olhe para a vinda de Cristo. E por que isso aqui é importante? Porque, irmãos, nenhum problema terá solução definitiva nessa vida. Os nossos casamentos terão seus dilemas até o último dia da nossa vida. Lembra quando eu falei sobre política? Não adianta colocar a sua esperança em um candidato. Porque este mundo, ele só será plenamente renovado e regado por justiça quando Cristo vier. Não adianta a gente esperar a perfeição da nossa igreja. Nós devemos buscá-la, mas nós não podemos nos iludir e achar que nós encontramos o paraíso na terra, onde ninguém erra no falar, ninguém erra no sentir, ninguém erra no proceder. Irmãos, todos nós, dos liderados ao pastor da igreja, somos falhos. Daí a necessidade de já termos de forma antecipada, decidida em nossa mente, a postura de sermos pacientes diante dos nossos irmãos e dos seus equívocos. Por isso é importante. E aí ele diz no verso 7, parte A, sede pacientes até a vinda. Então, o período, obrigado, Renan, o período em que nós precisamos nutrir essa virtude é até o último dia das nossas vidas.
É uma ferramenta que tem que andar conosco continuamente. Não podemos nos dar o luxo de deixá-la de canto. Eu conversava com o Zé Márcio, Adilson, o nome dele, um casal que está sempre indo à igreja aos domingos, e nós fomos visitá-lo essa semana. E ele dizia, o Norato também estava comigo, convidou o Norato para essa visita. E ele dizia, pastor, o trabalho é complicadíssimo. E aí chega uma pessoa extremamente ali, ignorante, estressada, e eu fico ali procurando um jeito para entrar nessa pessoa, para falar, para não afugentá-la. É um cliente. É um cliente. E ele diz que às vezes, não é sempre, mas às vezes ele não consegue. Que a pessoa já vem tão envenenada da vida, da correria, do trânsito, e chega lá descarregando as coisas sobre todos que aparecem na sua frente. Pare para analisar o trabalho de cada um de vocês. Como é desafiador. Porque ninguém está preocupado com os seus problemas, com o seu dia, com o seu limite, mas você tem que tratar bem todas aquelas pessoas durante o dia inteiro. É muito desafiador. Na igreja, da mesma forma, temos tantas diferenças que Paulo disse que a igreja não é só mão, não é só olho, não é só orelha. Cada um tem sua própria função, sua especialidade, seu dom, sua história, seu chamado. São muitas diferenças, mas no meio dessa diversidade, nós podemos conseguir uniformidade se estivermos com os corações voltados para a vinda de Jesus, todos esperando o mesmo grande momento, a vinda do Senhor. Então, por que isso é importante, olhar para a vida de Jesus? Porque isso é que vai gerar paciência. Na vida, a gente só tem dois tipos de problemas, né? O que tem solução e o que não tem. E não adianta se desesperar por nenhum dos dois. Porque o que tem solução, você se dedica para ir atrás da solução. E o que não tem, pronto, entrega para Deus. Mas essa convicção de que somente Cristo porá um fim a todas as nossas lutas, dores, lágrimas, isso em certo sentido apazigua o nosso coração, porque a gente vai parar de investir em expectativa demais em coisas desta vida. Uma vez um homem me procurou, fui pregar numa igreja, numa conferência. E aí fiquei hospedado na cidade, ele foi lá onde eu estava, para falar do casamento dele. E aí ele disse que não conseguia viver sem a mulher, que a mulher dele era tudo para ele. Eu disse, tua mulher é tudo para ti? Ele falou, sim. Ele cristão, a mulher cristã. E eu falei para ele, você tem uma chance enorme de se frustrar. Enorme. Porque você está colocando a sua razão de viver, de existir e de ser feliz em uma pessoa vulnerável. Quando Cristo disse, aquele que amar mais ao seu pai e à sua mãe do que a mim, como é que é o restante da frase? Meus irmãos, em termos de valor real, ninguém supera Jesus, mas aí nós educamos o nosso coração a confiar, a depender, a ter deleite em pessoas, em trabalho, em dinheiro. Isso aí é um passo enorme para a decepção. Porque nenhuma dessas coisas foram criadas para nos realizar plenamente. Apenas Cristo estabiliza nosso coração e aquieta a nossa alma. Santo Agostinho de Hipona disse, inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Enquanto não repousa em ti. Então esse abrigo é só nele. Esse abrigo é só ele. Então sede pacientes, isso aqui é uma ordem. Isso aqui é um imperativo. Sejam pacientes. Mas, Tiago, eu já nasci com um temperamento complicado. Pois é, a morte de Cristo foi para transformar também nosso temperamento. Ah, mas a minha língua, a morte de Cristo foi realizada também para tratar da nossa língua. Então é inaceitável nós olharmos para o sacrifício de Jesus, para tudo que ele fez, de ser chamado do próprio demônio, sendo o Criador santo,
e a gente dizer que alguns aspectos da nossa vida são intocáveis, porque a gente se sente bem sendo assim. Então, a paciência começará a brotar quando o nosso coração focar e fitar mais na vida de Cristo. Somente lá. No filme O Gladiador, o Maximus, que é o personagem principal, ele vive em angústia. Quem assistiu percebe que ele não tem paz, ele luta, ele mata. Se fosse para ele, ele chega a desejar a morte. E aí tem um colega dele, um africano, que também é escravo, e diz assim, ó, ainda não. E esse colega dele está falando sobre o reencontro dele com o seu filho. E ele diz, ainda não. Use isso para você viver bem, para você viver com coragem, para você viver da melhor forma possível. E eu faço a mesma aplicação em relação à vinda de Cristo. Não vai ser aqui, irmãos, neste mundo. A.W. Tozer disse o seguinte: se nenhuma alegria deste mundo satisfaz plenamente meu coração, é porque eu não fui feito para esse mundo. E é aí que Paulo diz que a nossa pátria é celestial, e é aí que a Bíblia diz que nós somos peregrinos, nossa morada permanente não é aqui. Então, enquanto o nosso coração refletir, desejar, ansiar o retorno de Cristo, irmãos, nós teremos mais paciência diante da vida. Nós teremos mais paciência. Só Ele porá um fim a todas as dores que nós temos, e um fim definitivo. Um outro detalhe é que olhar para a vida de Jesus fortalece o nosso coração. Às vezes a gente pode se iludir, no sentido de que a gente está lendo muito, eu estou aprendendo Bíblia, ou eu arquivo conhecimento, eu participo de alguma coisa, meus irmãos. Às vezes, nós estamos com a mente cheia de informação, mas o coração está muito fraco. O coração ele está frágil. E um vento e outro da vida sopra em nós para mostrar como nós estamos frágeis. A gente tem falas dos apóstolos que às vezes a gente tem dificuldade para aceitar. Paulo diz, Senhor, afasta de mim esse espinho na carne. E Deus diz, não, não vou afastar. Na verdade, Paulo, eu vou te manter diante desse espinho na carne. Porque o meu poder se aperfeiçoa no meio das lutas e das adversidades. Eu refletia ontem, por que essa luta na vida da irmã Maria Braga? Ela tão amorosa, cuidadosa, ora por tanta gente, mas ela tem filhos que ela até hoje ora para que se convertam. E o marido que está doente e ainda não creu, não confessou publicamente. Qual a razão dessas lutas? Qual a razão daquelas lutas na vida de Jó? A integridade, o homem que se desviava do mal. Então, meus irmãos, este elemento da paciência é uma das melhores formas de ler os planos divinos. Ele faz por amor e ele faz para que tenhamos mais de Cristo em nós. Em outras palavras, ele diz para Paulo, Paulo, quanto mais adversidade, mais de Cristo eu vou te dar. E aquele homem recebeu tanto por meio dos problemas, que no final da vida dele, abandonado, preso, condenado à decapitação, traído por alguns amigos de ministério, ele que poderia definhar na prisão e em depressão, ele fala o seguinte, combati, e aquela é a última carta dele, as últimas letras de Paulo, combati o bom combate. Ele lembra de um guerreiro, de um soldado que não se acovarda. Completei a carreira
E ele lembra aí de um atleta. Eu guardei a fé. Ele lembra aí dos investidores que trabalhavam com recursos alheios, mas eles deveriam guardar muito bem as moedas, os talentos, para que depois multiplicassem. Ele está dizendo, eu fui fiel naquilo que Deus colocou diante de mim. Como foi difícil, mas ele foi fiel. Ele foi paciente. Mas, irmãos, depois que ele fala isso, ele diz o quê? Agora a coroa, olha onde é que está a visão de Paulo. Então ele não estava ali acorrentado em seu pensamento, em seu coração, naquela prisão, naquela masmorra romana. Olha onde estava, ele em espírito estava totalmente livre. E ele dizia, agora me aguarda a coroa da justiça, a qual Deus dará a todos aqueles que o temem. Então nenhuma prisão, nenhuma corrente foi capaz de aprisionar o espírito de Paulo, a sua paz em Cristo Jesus. Nenhuma. Porque o olhar dele estava o tempo inteiro voltado para a vinda de Cristo. Quando ele falou da morte dele, ele disse, para mim é incomparavelmente melhor partir e estar com Cristo. Incomparavelmente melhor. Então, o nosso coração precisa estar firme, forte. A palavra maturidade traz essa ideia de prontidão, de estar preparado para os impactos da vida. Um outro detalhe sobre a vida de Cristo é que ela nos auxilia na nossa comunhão com os irmãos. Ele fala o seguinte, olha, não vos queixeis, o juiz está às portas. Já que nós temos um Senhor que pedirá contas a cada um de nós, tomemos todo o cuidado do mundo com a forma que tratamos o povo de Deus. Meus irmãos, o rebanho não é de ninguém aqui. De ninguém. E é uma coisa gravíssima eu mexer com uma ovelha de Cristo. Jesus chegou a dizer, ai daquele que colocar uma pedra de tropeço na vida de um desses pequeninos, era melhor que nem tivesse nascido. A coisa mais preciosa que nós temos somos uns aos outros. E por causa da vida de Jesus, Tiago fala, tomem cuidado com a forma que vocês estão se tratando. A vinda dele está às portas, e esta vinda será não só em bênção, mas também em juízo. E ele diz isso, aí no verso 9, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está às portas. A prestação de contas logo, logo acontecerá. Eu não sei se os irmãos refletem nessa questão, mas irmãos, a maioria de nós, a maioria esmagadora de nós aqui, eu vou botar 50 anos, nós estaremos na presença dele. E aí essa pessoa que a gente cantou tanto sobre ela, nós pregamos sobre essa pessoa, nós o veremos como ele é. E aí nessa ocasião, nossas obras, nossos relacionamentos serão analisados. Então a ideia da paciência é que a gente venha a regá-la a partir da vinda de Cristo. Eu não preciso ser explosivo. Eu não preciso machucar meus irmãos. Como se o futuro não tivesse nada reservado para nós. Nós temos a maior de todas as bênçãos, que é o encontro com o Senhor, e nós devemos aguardar em paciência, inclusive no nosso tratamento uns com os outros. As pessoas estão tão carentes que tem alguns youtubers que fazem alguns tipos de atividades, eles gravam e jogam lá na rede social. Tem um que ele só pergunta se ele pode dar um abraço na pessoa. Olha só como nós temos gente ferida, machucada, precisando de ajuda no mundo. Posso te dar um abraço? E a pessoa começa a chorar. A pessoa está ali igual uma máquina, correndo, levanta cedo do trabalho, vai, dorme, adoece, levanta, toma remédio.
É naquilo ali. E o cara só fala assim, eu posso te dar um abraço? E a gente foi feito para isso, para conviver, para sentir o outro, para sermos pacientes, para termos flexibilidade, construir pontes para que possamos ajudar, para que possamos ser ouvidos. Então, olha só como a vinda de Jesus, o futuro, afeta radicalmente o nosso presente, né? Então a gente já vai se preparando para um tipo de vida na qual nós não precisaremos de dinheiro. Nós nos preparamos agora para uma realidade de vida na qual não será preciso alimento, o trabalho como nós o conhecemos hoje, a competitividade, nada disso será necessário. É o tipo de vida que requererá de nós a paciência, o amor e este acolhimento com os nossos irmãos. Reflitamos aqui, irmãos. Cristãos maduros aprendem a ser pacientes porque têm seus corações fixos no futuro. Fortaleça seu coração e não se queixe do seu próximo, pois nossas atitudes serão julgadas pelo juiz supremo. A maturidade nos torna atenciosos com o nosso coração, com o nosso irmão e com o juízo de si mesmos. Esse autoexame, a paciência deixa a gente fazer, ela nos dá tempo para isso. Santa Ceia é para quem tem paciência. Cada um examine-se a si mesmo. Sondar o coração não é algo que você faz em 2 minutos. De você se analisar. Por que eu tenho agido assim? Por que eu tenho falado assim? Por que eu tenho estado distante disso, daquilo? O que está acontecendo comigo? Então nós, geralmente, até por causa do pecado que habita em nós fazemos isso em relação a outros. Analisá-los, rotulá-los, emitir juízos, mas nós fazemos muito pouco isso em relação a nós. Nós deixamos de fazer melhorias na nossa vida. Então, a vida de Jesus vai nos orientar, vai ser o norte quanto à vida de paciência. O segundo detalhe, reflita no exemplo do lavrador. Então, olha só, irmãos, que coisa interessante. No verso 7, parte A, ele fala o seguinte: o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Então, assim, ele sabe aguardar. Então, nem todo mundo que aguarda, sabe aguardar. Você pode esperar, por exemplo, a resposta de um irmão, você pode aguardar murmurando. Aquele período de espera, você pode estar criticando a pessoa, murmurando em seu coração. Então, esse não é o esperar bíblico. Não é o esperar bíblico. O esperar bíblico não é só deixar o tempo passar, é você controlar sua mente e seu coração para que você não peque diante de Deus no espaço entre aquilo que você quer e aquilo que você vai receber. E aí o lavrador, ele sabe aguardar. O incrível, meus irmãos, é que o lavrador só tem isso aqui como meio de subsistência. Então, no primeiro século, ele tinha essa opção. E aí ele dependia da terra, ele dependia do tempo, ele dependia da natureza. Em última instância, na verdade, a grosso modo, ele dependia de Deus. Mas ele ficava aguardando todo o seu trabalho e sua labuta, o processo de arar a terra, de semear, tudo isso era aguardado com paciência, porque ele sabia que tinha o tempo certo. E aí Tiago coloca o exemplo de um lavrador, pega uma figura do cotidiano para nos ensinar a paciência. Ele também sabe o valor daquilo que espera. Ele tem uma família, ele tem uma esposa, ele tem filhos, e a sobrevivência deles depende daquilo. E aí a Bíblia chama isso de o precioso fruto da terra. Olha como é que é interessante a Bíblia colocar esse adjetivo. Ele não está esperando qualquer coisa, ele espera o precioso fruto da terra. E aí, para o bom entendedor, você já relaciona isso com a vida de Cristo, que ele acabou de mencionar. Para o lavrador, o precioso fruto é o alimento. Para nós, o precioso fruto é a vida de Jesus. E a gente deve saber aguardá-lo. Um outro detalhe é que ele sabe que não está no controle.
As primeiras chuvas, elas aconteciam entre outubro e novembro. Então, quando as primeiras chuvas caíam, eles começavam a semear. Aravam a terra, semeavam. E eles tinham que esperar até as últimas chuvas, período de abril a maio. Era aguardar. Eles não tinham controle da natureza, eles não dominavam as leis naturais que Deus estabeleceu nas estações, o período chuvoso, eles não têm esse domínio. É por isso que eles se sentavam e aguardavam. E a paciência é uma declaração a Deus de que nós não temos controle sobre a vida, é Ele que tem. A paciência é a nossa desistência de querer controlar o mundo e as pessoas. E a confissão verdadeira de que, na verdade, Deus é quem vai responder, é quem vai determinar, é quem vai providenciar e prover. Então, a paciência ela é linda por isso, ela não é só o ato de se conter, mas é uma forma de expressar diante de Deus que você não tem controle sobre as situações, nem sobre o que chega, nem sobre o que vai, mas o nosso Deus tem. Aqui, as chuvas determinam a felicidade do lavrador. No nosso caso, é a pessoa de Jesus. No tempo dele e na forma dele. Uma outra aplicação, irmãos. Olha como é que era a vida do lavrador. Durante a espera, os estoques de alimentos, os estoques alimentícios, minguavam cada vez mais. Você imagina aí, a chuva não chega e o alimento que está lá guardado está acabando. Eles não têm mais de onde tirar. Não era incomum que os alimentos fossem racionados e as crianças se pusessem a chorar de fome durante 1 mês ou 2. Porque essa chuva, ela não tinha data marcada. Não é assim na nossa realidade. Ano passado choveu muito nesse período, esse ano não está chovendo. O ano passado demorou mais a chuva, esse ano terminou mais rápido. Então não há uma regularidade de datas, eles tinham que esperar. A comida sendo racionada, em alguns casos, as crianças já não comendo o suficiente, chorando, e eles aguardando, enquanto o circo estava pegando fogo. Eles aguardando. Não tinha mais o que eles fazerem, era aguardar. Quanto mais demorassem as chuvas, pior a situação. Isso aqui todo ano. A maturidade nos torna pacientes diante daquelas situações que não dependem de nós. E nos faz entender que os dilemas da vida não serão resolvidos pela nossa murmuração. E que, às vezes, a ação mais contundente que podemos ter é esperar. Irmãos, às vezes, a ação mais vigorosa, mais agitada que nós podemos ter é justamente esperar. Porque os questionamentos, as reclamações, às vezes a ira, às vezes a revolta diante de Deus, não vão resolver, não vão trazer as chuvas. É só a paciência. É a resposta mais eloquente para tempos de crise. Quanto maior o dilema, maior a dose de paciência. E a gente reconhece isso. Nós não temos o controle. Nós não sabemos como vai terminar este dia. Nós não sabemos. E é nesse ponto que Jesus chama a nossa atenção. Por que o viver ansioso? Olhem para os lírios do campo. Eles crescem, eles são muito bonitos. Nem as roupas de Salomão eram tão exuberantes como os lírios do campo. Olha os pardais. Eles não trabalham, eles não batem o ponto. No entanto, o Pai Celestial sustenta todos eles. Aí Jesus aplica, se ele tem esse cuidado com os lírios do campo e com os pardais, imagine com vocês que pertencem a ele, que são filhos dele. Então, meus irmãos, nós temos todos os motivos para sermos pacientes.
Mas às vezes nós escolhemos um para não sermos pacientes. Deus nos dá todas as razões e justificativas para termos paciência, especialmente diante de casos que não estão ao alcance da nossa mão, é só ao alcance da mão dele. Aqui nós temos um último ponto. Nos inspiremos nos profetas da Bíblia. A gente tem no nosso texto, irmãos, acompanhe na sua Bíblia, verso 10. Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Paciência e perseverança diante do sofrimento. Morreu recentemente em Amarante um irmão. Ele não podia mais congregar. E ele era cego. Ele tinha uma bactéria na perna dele, que a perna dele vivia o tempo todo muito inchada e não tinha solução para aquilo, a não ser amputação. E ele já era cego, imagine, sem poder caminhar. Então ele preferiu ficar com a perna dele. E essa bactéria fazia ele ter constantes crises, febre, vômito. E assim que eu cheguei naquela cidade, um diácono, que era o que sempre me acompanhava em visitas, dizia o seguinte: pastor, eu nunca vi em toda a minha vida o Zé Antônio murmurar de nada. Assim que eu cheguei. E eu passei 8 anos naquela cidade. E a gente visitava o irmão Zé Antônio. Não tinha murmuração na boca daquele homem. Não conseguia enxergar, não conseguia caminhar normalmente, o tempo inteiro com aquelas crises, ficava acamado. Eu nunca vi aquele homem dizer um A sobre a vida dele. Extremamente paciente, um modelo que vai servir para o resto da vida de todos aqueles que conviveram com ele, um modelo de paciência. Assim como esses profetas, eles tiveram paciência e perseverança diante do sofrimento. Meus irmãos, nenhum profeta foi bem tratado. Quanto mais verdadeiro eles eram, mais perseguidos. Quanto mais francos os profetas eram, mais eram detestados, porque a palavra, a verdade divina, sempre encontrará pontos a serem ajustados na vida do ser humano. Eles eram odiados por isso. Eram tão odiados que alguns reis contratavam falsos profetas para dizer o que agradava, para fazerem previsões maravilhosas. Eles se deleitavam na mentira, pagavam os caras para serem enganados. E os profetas de Deus sofriam, porque quando todas as instâncias em Israel falhavam, Deus levantava o profeta. Então o sacerdote se acovardou, os levitas se acovardaram, os juízes, o rei se acovardou, aí Deus acionava a sua tropa de elite, que eram os profetas. Eles só apareciam quando a situação já estava tomada pelo mal. Eles apareciam. E aí, meus irmãos, talvez a palavra que melhor defina os profetas de hoje seja a palavra bênção. É só isso. Se você ler com cuidado o Antigo Testamento, você vai perceber que a palavra que melhor define um profeta é a palavra denúncia. Eles eram enviados para isso. Por isso eles falaram tanto sobre o dia do Senhor, um dos principais temas teológicos do Antigo Testamento. É o dia da ira dele. É o dia do acerto de contas. É o dia em que Deus vai vingar toda a injustiça que os órfãos estão passando, as viúvas, os pobres, os estrangeiros. Deus terá um dia de vingança quanto a tudo isso. E quem dava esse recado eram os profetas. João Batista, nós falamos recentemente, foi para a cadeia, porque viu um adúltero na frente dele, mesmo o cara sendo rei, ele não se acovardou. Ele disse: essa mulher não é tua, esse teu casamento não existe.
e Herodes mandou matá-lo e depois mandou decapitá-lo. Então, meus irmãos, este grupo, esta elite de Deus, estes homens que tomaram a frente das obras mais difíceis são modelo para nós. Sofreram muito, mas perseveraram diante do sofrimento. A paciência foi canal de bênção. Diz o texto aí, verso 11b, felizes são os que suportam as aflições. Então, nós não temos prazer na aflição. Essa não é a razão para nós nos alegrarmos nas provações. Não é pela provação em si, é pelo que ela trará da parte de Deus sobre nossas vidas. Ela é um instrumento, um canal pelo qual Deus enviará suas bênçãos sobre nós. O sofrimento em si não é bom. Ele é desagradável, ele nos desgasta, ele nos machuca. Mas há um efeito operado pelo Espírito Santo que nos dá coisas incríveis. Ele fala sobre a paciência de Jó. Olhem o sofrimento de Jó e o fim que Deus lhe deu. Irmãos, você lê um livro daquele tamanho, e a cada capítulo que eu leio eu fico pensando, Jó não imaginava o que ia acontecer com ele. Porque você perder tudo assim repentinamente, e se manter ali dizendo, eu que estou errado, eu sou injusto, Deus sabe o que faz. Os caminhos de Deus estão acima do meu pensamento, eu não consigo compreender. E no final, o próprio Deus defende Jó e acusa os amigos de Jó que criticaram ele, e aí Deus dá o dobro. O dobro. Então, ele não imaginava que todo aquele sofrimento era um prenúncio de bênção. Ele não imaginava que aquela noite chuvosa estava precedendo um dia de luz, de bênção e de alegria para a vida dele. Ele não sabia, mas ele esperou. E aí o nosso texto, também na parte B, versículo 11, diz, ouvistes sobre a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. E há uma última razão aqui, irmãos, é que eles serviam a um Deus bondoso. Deus sempre está além do nosso mérito. Sempre. Todos os dias nós pecamos. Foi necessário só um pecado para o primeiro casal ser expulso do jardim, um só. Esse é o nível da santidade de Deus. E nós pecamos, nós erramos no falar, no sentir, no agir. E o tempo inteiro a misericórdia de Deus está além dos nossos méritos. Esta é a razão pela qual nós não somos consumidos. Deus, ele não nos trata de acordo com o nosso merecimento. Ele nos trata de acordo com o seu amor incondicional. Paulo diz, até quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. A nossa infidelidade não diminui o amor de Deus por nós. Ele nos ama mais ainda, mesmo que nos discipline, mas tudo que ele faz é uma confirmação do seu amor. E aqui, irmãos, deve residir a nossa paciência. Deus é bom. Foi perguntado ao personagem principal do filme O Livro de Eli. Um filme fenomenal, uma mensagem fenomenal. E aí perguntaram para ele se Deus é bom. Ele diz, Deus é bom o tempo todo. Porque a bondade de Deus não é um ato isolado. Deus é assim, o tempo todo. E Ele pode, irmãos, recompensar esta nossa paciência. O fim da nossa caminhada pode ser extraordinário se nós tão somente tivermos a paciência no Senhor. Os profetas foram usados para exemplificar uma vida de sofrimento e tribulações, que hoje muitos de nós não querem aceitar. Eles viveram assim, e às vezes nós não admitimos provações na nossa vida. Pessoas maduras sempre buscam seguir ótimos exemplos, como o do lavrador, o dos profetas, o exemplo de Jó, mas não param por aí. Elas também desejam ser modelos de maturidade para os que o observam.
Maturidade é saber que o sofrimento é uma das melhores oportunidades para testemunhar sua confiança em Deus. O nosso testemunho brilha de forma incomum no meio das tempestades. Quando alguém lhe observa, você diante da sua luta, e está todo mundo esperando uma palavra de desespero, de crítica, de murmuração, e essas pessoas ouvem da tua parte a confiança e a espera no Senhor, meus irmãos, em nenhum momento o nosso testemunho é tão forte como no meio das tribulações. Porque quando está fácil e você vive corretamente, as pessoas raciocinam como Satanás raciocina. Jó está tranquilo porque ele tem tudo. Mas quando você, apesar de todas as lutas, continua adorando, agradecendo e servindo a Deus, e bendizendo a Deus, você desarma todos os críticos de plantão. Ninguém poderá dizer que você vivia de forma grata e paciente porque estava tudo bem, porque agora você prova que não é assim. Pedro chega a dizer o seguinte: irmãos, tenhamos toda a paciência para que nós façamos emudecer a ignorância dos insensatos. O período que eles mais esperam, as nossas falhas, a nossa desistência, é quando estamos no fundo do poço. E aí é o seu melhor dia para testemunhar. É a melhor oportunidade para você representar a glória de Deus. Eu concluo com isso aqui. O modelo de maturidade cristã nos torna um referencial dentro da nossa comunidade cristã, quando agimos pacientemente, sem queixas comunitárias. Para que as pessoas olhem e percebam a diferença no nosso agir uns com os outros. Como é que a igreja apostólica impactou a sociedade judaica do primeiro século? Lembram lá? Se amando. Eles não saíam no meio da rua para entregar água mineral, cesta básica. Isso não está errado, não. Lá eles não fizeram isso. Sabe, levar faixas e não. Eles simplesmente se amavam e se cuidavam. E aí a sociedade israelita olhava e falava: isso aqui não é normal, isso aqui não é deste mundo. Porque não há necessitado entre eles, eles convivem, estão na casa uns dos outros, eles almoçam juntos, eles partilham seus bens, suas vidas, e o texto lá fala, e eles caíam na simpatia do povo. A principal ferramenta para a gente encantar a nossa cidade de Araguaína não são programações externas. Devemos fazê-las, mas elas não são a principal ferramenta. Não serão movimentos, podemos fazê-los para evangelizar, mas o nosso principal discurso, irmãos, é como nos tratamos. Olha, é altamente impactante um visitante se encontrar no nosso meio e ver como a gente se ama, como a gente se trata. Essa pessoa vai voltar desarmada para casa em relação a Deus. Ela não terá argumentos para negar esse Deus. Este povo se ama. Este povo se cuida, esse povo se respeita. Esta é a nossa principal ferramenta, meus irmãos. Que antes do evangelismo, que antes de sairmos das quatro paredes, nós pensemos sobre como estamos convivendo e tratando nossos irmãos. A necessidade de maturidade não é só uma questão de convívio interno, mas também de testemunho perante os incrédulos. Mateus 5,16. Assim brilhe a vossa luz diante de quem? Para quê? Para que eles vejam as vossas boas obras. E aí nos elogiem? Não. Para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. A maior ferramenta para os de fora é o amor e a paciência com os de dentro. É um testemunho fortíssimo. Walter, coloca a música
Lisão, o slide. Tem ali, irmãos, algumas frases que elas resumem em cheio aquilo que foi falado pelo Eudimar, pelo Alexandre, por mim e pelo pastor Elias. Então, o grupo de música foi cirúrgico na escolha da música tema. Eu acho que vamos encerrar com ela. Passa mais um slide. De novo. Então, olha só isso aqui. Eu preciso ser preservador de bons costumes. Entendamos, irmãos, bons costumes não como herança familiar, regras de etiqueta. Bons costumes são os princípios da palavra de Deus que nós trabalhamos aqui esses dias. Então vamos levar o retiro para o resto do nosso ano e até o próximo retiro, preservando isso aqui. Aí o texto diz, evitar as más conversações. A Bíblia menciona a frase de um poeta da época, que o nome dele é Arato. Ele diz o seguinte, as más conversações fazem o quê? Corrompem. Corrompe o que o texto acabou de mencionar, os bons costumes. Se afaste das más conversações. Elas vão corromper. Elas vão minar. Próximo slide. Me policiar. Nós gostamos de policiar o outro. Deus está dando um recado para o meu coração por meio da pregação. Eu estou pensando em outro irmão. Olha, o fulano devia... Deus está falando para mim e na minha cabeça eu estou policiando outro irmão. Então, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Falamos da ira. As nossas emoções, elas possuem um limite estabelecido pela própria Escritura, um limite em que Deus é glorificado, em que nossos irmãos são amados e cuidados. Cuidado com esses limites. Irmãos, oremos uns pelos outros, orem pela liderança da igreja. Há uma pressão maior sobre a diretoria, sobre o diaconato, sobre o pastor, porque nós devemos ter um cuidado redobrado quanto a tudo aquilo que foi dito. Um cuidado redobrado. Então, se é difícil, de modo geral, imagine para aqueles que têm que ser os primeiros a dar o exemplo. Orem por nós, porque nós somos dotados das mesmas fraquezas. Eu encerro aqui a minha fala, e antes de passar para o grupo, quero dar a oportunidade para quem quiser falar, para quem quiser participar. Microfone para os nossos irmãos, pastor Elias, Edilmar, se mais alguém quiser falar também, pode levantando a mão. Eu creio que é um momento bom para a gente recapitular as coisas que o nosso retiro trouxe. Eu queria ressaltar a figura do agricultor, que aguarda com paciência até as últimas chuvas. Me veio à memória, uma memória de infância no interior do Maranhão. O meu pai ele preparava o paiol de arroz. E aquele paiol era grande, que às vezes tomava uma sala da casa todinha, né? O feijão era debulhado e enlatado. A farinha da mesma forma. E aquele produto agora ia ser consumido durante o dia a dia e até a próxima safra. Quer dizer, dali até a próxima safra, você tinha que trabalhar as coisinhas do dia a dia, mas não podia fazer nada porque tinha que aguardar agora o Criador mandar a chuva para começar tudo de novo. Então, tem determinadas situações
Eu digo sempre que não pertence a gente. Você não adianta estribuchar. Você vai só se queimar, vai só se irritar mais, vai só pecar mais também. É uma coisa que está além de mim. É o meu desejo, mas está além do meu desejo. A ação não é minha, a ação é de Deus. É aguardar, aguardar e aguardar. Então, eu vejo muito bem essa figura do lavrador aguardando pacientemente. Quer dizer, até a palavra é esticada, né? Um bom dia a todos. Esse tema, né, o modelo de maturidade cristã, foi muito bem escolhido, né, para esses tempos que nós estamos vivendo, onde a gente vê que as pessoas estão muito preocupadas consigo mesmo, com seus prazeres, com seu umbigo, seus cuidados, né? E às vezes perdendo coisas preciosas e por conta disso vivendo de maneira assim rasa, né? De maneira de qualquer jeito. Então é muito interessante quando a gente passa a ter essa, como como Salomão, né? Lá em Eclesiastes ele fala, ele correu atrás de tantas coisas, dos prazeres desse mundo e via que tudo era correr atrás do vento, né? Tinha aquele prazer inicial, mas não trazia a verdadeira felicidade, não era completo em si mesmo. Mesmo as coisas que mais parecem ser bons para a gente, né, não é completo. Mas quando a gente olha realmente para Jesus, para o autor e consumador, quando a gente olha para a carreira cristã, para a salvação, né, quando a gente olha que nós temos que estar nos preparando para esse tesouro precioso, né, que é essa vida eterna com o Senhor e todos nós juntos, reunidos, então a gente passa a ter uma visão mais completa das coisas. Então, em vez de a gente estar preocupado só com as passageiras, nós passamos a olhar, né, lá na frente, porque é espiritual, porque é importante, porque é prioridade em nossas vidas. E nesse sentido é amar a Deus por todas as coisas, é temê-lo, é respeitá-lo, é considerá-lo, é realmente ter respeito pela palavra de Deus e procurar obedecer a palavra de Deus ao Senhor, né? Viver para o Senhor e passar a essas coisas menores, não ser tão importante para a gente do que isso. E nisso amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo e as outras pessoas, né? Como a nós mesmos, como Jesus amou, se dando. Então, quando a gente faz isso, a gente passa a ter muito mais paciência, passa a ter muito mais cuidado com o próximo, né? Cuidado com nossa vida, com nossa família, com a missão que Deus nos deu aqui, né? Então é atingir essa maturidade no sentido de que eu não sou crente, não é no pastor, não sou crente é no irmão, não é na igreja, não, eu sou crente no Senhor Jesus e nada me separará do amor dele. Então essa consciência que o apóstolo Paulo com o tempo adquiriu, né? Nada me separará do amor de Cristo. Eu tenho que olhar o que é mais importante, né? E procurando a cada momento crescer nesse sentido, né? Amadurecer nesse sentido. Então, obrigado, foi muito importante. Acho que esse tema, esses estudos, essa mensagem desses dias. Presidente, quer falar? Mais alguém, irmãos? Vai falar, Renan? Não? Tem alguém mais que quer falar? Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Estamos chegando já ao final dessa grande festa, né? Estava fazendo assim uma retrospectiva. Tanto que é bom esse encontro. Esse é o 4º retiro que eu participo aqui. E 2 anos que não houveram, mas a gente pode considerar 4 anos. E quer dizer que eu estou sendo fortalecido desse encontro. E, por dizer assim, renovado. Apesar dos cabelos brancos, mas renovado. Amém? E sobre o cuidado do produtor, a paciência que ele tem na hora de colher. Ele não colhe o fruto fora da estação, porque a experiência dele, o cuidado de não colher o fruto fora da estação. Porque quando colhe fora da estação, fora do tempo certo, há prejuízo.
a perca tanto da qualidade quanto na quantidade. A gente vê isso muito, ele passou já pela vida roça, a gente vê que nos antigos, os nossos pais, nossos avós, eles tinham isso. Eles sabiam, no Nordeste, até o tempo da chuva. A partir de tal tempo vai chover. Parece que naquele tempo havia uma expectativa melhor, uma convivência melhor com Deus. Apesar de muitas vezes da ignorância dele, não ter hoje o conhecimento que nós temos como cristão, mas eles viam e sentiam realmente a necessidade de, no tempo certo, plantar. Eu vi meu pai plantar antes da chuva cair, cavando as covas ali, plantando milho seco, sem chover. Vamos plantar, que quando a chuva cair, já está colocada a semente. A gente, sem muita experiência, fazia por medo da taca, medo da uma taca, porque é sem expectativa nenhuma, mas ele sabia que realmente a chuva vinha com força e produzia. E uma grande lição para nós. Muitas vezes nós queremos colher o nosso fruto fora da estação. Muitas vezes pregamos para alguém e quer que ele se converta logo. Muitas vezes ademoestamos, aconselhamos e queremos nós somos imediatistas, muitas vezes. Não esperamos o tempo de Deus. Mas o produtor, ele sabia e conhece o tempo certo de Deus. Eu quero louvar a Deus, pastor, pela essa mensagem também. Não só tocou meu coração, irmão, mas essa correria diária, irmão, nos faz meditar na palavra de Deus. Não é só aqui não. Aqui tu não amadurece, irmão. Antes, aqui e depois. A gente só amadurece com tempo para refletir na palavra de Deus, entendeu? Então, o estudioso da palavra de Deus, ele diz que se eu pecar, irmão, que não seja com o meu afrouxamento. Se eu morrer, que seja com desejo de cessão. E que jamais, irmão, Deus encontra da minha parte afrouxamento, buscando essa tragédia entre a carne e o coração. Então, que essa palavra de maturidade ela não só sirva para o retiro, mas para essa caminhada. Quero louvar a Deus também pelo pastor ter nos chamado para a missão de estar à frente hoje da direção, estar o tempo todo também em várias responsabilidades. Quero louvar a Deus pelo Jairo, pelo Paulo também, não pelo que os outros não tiveram feito, mas a gente esteve à frente, irmão. Gostaria de louvar a Deus também pela confiança. Espero nos próximos retiros, irmão, não só estar presente, mas dobrar a nossa integridade dentro do departamento e apoiar o pastor, entendeu? Então, quero louvar a Deus por esse desafio, pela primeira vez, mas espero que da próxima vez a gente vai realmente dobrar os cuidados, tanto para com a igreja e para com os cuidados para com o pastor. Amém? Amém. Bom, quero só ressaltar, vou sair daqui bem edificado, e uma das coisas que mais nesses últimos dias são a paciência e o falar, e o agir. E interessante que vim para cá para o retiro e justamente onde que eu estava sendo mais tentado, que era o falar e o agir lá na empresa. Muitos conflitos, né? Muita gente chega naquela loucura que quer passar na frente do outro, quer carregar muito rápido, e às vezes a gente dá um pulso forte. E eu até falei para os meninos, tive conflito com pessoas, até inclusive da pessoa me ameaçar de pegar a arma no caminhão para atirar. E vou sair daqui já com esse sentido de que temos que moderar nas palavras e vermos que somos diferentes, né? A menina que vai ficar no lugar da Giane lá, eu falei que vinha para cá, para o retiro, ela disse, eu não imaginava que você era crente. Eu falei, mas por quê? Porque às vezes você é muito duro no falar.
Eu falei, mas isso é ofício de que você tem que falar duro nos momentos certos. Agora, eu falo para os irmãos, uma das maiores virtudes que eu tenho é perdoar, de que eu não sei guardar mágoa de ninguém. Fico chateado aqui agora com a pessoa, discuto com raiva, duro, mas já no outro dia eu já estou bem, já. Se ele já vier falar comigo, já não tem mais nem aquele tipo de situação de amargura, de raiva. E vou sair daqui edificado com tudo que foi pregado aqui. Amém? Meus irmãos, a gente vai passar a palavra para o Ministério de Louvor, que vai estar encerrando este culto, e depois a gente vai só dar mais algum recado e agradecimentos, tá bom? Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, política o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Amém. Nós queremos deixar mais uma vez uma palavra de agradecimento a todos os nossos patrocinadores deste retiro, né, os nossos irmãos que prontamente ofertaram, né, às vezes além da sua inscrição, né, contribuir um pouquinho mais para abençoar este momento, para que nada pudesse faltar. Muito obrigada, irmãos. Às vezes essa comissão do patrocínio é complicada, porque você tem que estar, né, indo atrás dos irmãos pedindo. Muitas vezes a gente se sente constrangido, mas muito obrigada a todos aqueles a quem nós procuramos e prontamente, né, atenderam, né, não um pedido pessoal, mas sim um chamado do Senhor, que é contribuir, né, servindo através da contribuição. Que Deus abençoe cada empresa e que os nossos irmãos, né, abençoem também essas empresas, assim, quando precisarem de alguns desses serviços, né, dos irmãos da nossa igreja. Vamos sempre
valorizar, procurar primeiros de casa, né? Indicá-los de casa, para que assim também nós estejamos abençoando a vida desses irmãos. Que Deus abençoe e até o próximo retiro, né? Se prepare para que a contribuição ano que vem vai ser um pouquinho maior, viu, pastor? Ok. Meus queridos, em nome da liderança da igreja, a gente louva a Deus e agradece também. Vários irmãos ajudaram de várias formas. Algumas a gente fica sabendo, outras a gente nem fica sabendo, mas contribuíram, cooperaram, doaram, e nós somos muito gratos pela vida de cada um. Agradecemos também a vida dos visitantes. Nós tivemos, eu acho que em todos os dias, visitantes entre nós, e foi um momento muito bom de ter esse contato com eles, de eles conhecerem também a nossa igreja, o nosso trabalho. Vamos orar nesse momento. Santo Deus, louvado seja o teu nome por todas as igrejas que estiveram reunidas nesse período, exaltando o nome do Senhor, orando a Deus por aqueles que estão entregues ao pecado. Louvamos o teu nome pela vida, ó Deus, de cada comissão, de cada patrocinador, das nossas cozinheiras, dos nossos visitantes, dos irmãos, ó Deus, que deram cada um o seu apoio de uma forma específica. Agradecemos até por aqueles que não puderam vir, mas que estão em oração por nós. Foi muito importante esse trabalho, ó Deus, de oração pela programação do retiro. Eu louvo o teu nome também pelas famílias que estiveram aqui cedo nos devocionais, que saíram de seus lares, ó Deus, e estiveram aqui orando, intercedendo por aqueles irmãos e irmãs que foram citados durante os cultos. Pessoas que estão atribuladas, que estão doentes, ó Deus, e algumas que estão em luto. Eu louvo o Senhor por esse zelo, ó Deus, pelo devocional, pela vida de oração. Guarde, ó Pai, a todos nós, teremos esse período de almoço, teremos mais um tempo ainda aqui de comunhão, de confraternização na presença uns dos outros e na presença do Senhor. Que possamos, ó Deus, finalizar este retiro glorificando o nome do Senhor e trabalhando, ó Deus, com toda a alegria do nosso coração. Assim nós agradecemos, ó Pai, exaltamos o teu nome pela pessoa de Jesus Cristo. Amém.